Você lembrou, Vamp, do Pelé, o período dele no New York Cosmos? E nós temos aqui os craques que exploraram mercados alternativos no fim da carreira. Não foi só o Pelé. Aliás, a gente pode dizer que o Pelé pode ter sido pioneiro nessa história toda. Porque tá aí, Pelé no New York Cosmos, o Beckenbauer, que também fez parte daquela seleção que o Cosmos montou para popularizar o esporte nos Estados Unidos. A gente sabe, nos Estados Unidos é um país que já tem ali a sua tradição no basquete, no beisebol, no futebol americano, e o Pelé foi para lá com essa missão no New York Cosmos, com o Beckenbauer, outros grandes jogadores aí da história do futebol, para tentar popularizar o esporte e deixar a sua marca. O Zico, que foi para o Kashima Antlers do Japão, e até hoje o Zico é muito reconhecido pelo trabalho que ele realizou por lá, pelo trabalho que ele fez. Hoje, quem está jogando no Japão é o Andrés Iniesta, belíssima carreira no Barcelona, deu um título aí mundial para a Espanha em 2010, joga no Viseu Kobe do Japão. O Xavi, enquanto jogador, ele foi para o Catar, país que recebeu a Copa do Mundo agora em 2022, né? Foi jogar no Al Sadd, e como lembrou o Bruno Prado aqui no Bate Pronto mais cedo, ele também iniciou a sua carreira como técnico no Catar. Roberto Carlos, que no fim da carreira foi jogar na Índia. Del Piero na Austrália. Kaká e Pirlo também nos Estados Unidos. O Kaká pelo Orlando City e o Andrea Pirlo pelo New York City. E agora, o caso mais famoso aí, que movimentou o mercado da bola nos últimos dias, Cristiano Ronaldo, e foi para a Arábia Saudita defender o Al Nassr. E aí é que tal? Eu também conversava com o Bruno, Mauro, e é aquela coisa, o Pelé, eu acho que ele foi talvez com essa missão mesmo de popularizar o esporte nos Estados Unidos, né? E a gente percebe que também tem alguns aí da lista, acho que pode ser o caso do Cristiano Ronaldo, do Xavi no Catar. Do Xavi, acho que com certeza. De alguns que foram mais para ser garoto propaganda de alguma coisa, né? De um governo, de uma iniciativa para conquistar a Copa do Mundo, a sede da Copa do Mundo. E aí, Mauro? No caso do Xavi e do Cristiano Ronaldo, além de dinheiro, quando você vai para um país como o Catar, até a Arábia Saudita, né? Você está, de certa forma, vinculando a sua imagem a governos centralizadores, né? Autocráticos. É inevitável, até porque o dinheiro vem da onde, né? Tudo pertence ali a quem manda nesse país, é o Emir, é o Príncipe, ou é lá o MBS. Agora, o caso do Pelé e do Zico são diferentes ali, né? Que os dois vão para países onde futebol, Estados Unidos, né? Aqueles anos 70, aí depois o Zico, quando vai para o Japão, futebol era muito incipiente, né? Hoje os americanos têm lá uma liga mais organizada, que é transmitida aqui para o Brasil os seus jogos, torcidas e tal. O futebol ganhou um certo impulso, né? Nos Estados Unidos, embora fique muito distante de ser o principal esporte, jamais será o principal esporte dos americanos, acho que isso é impossível. Você vai ter sempre muita gente que gosta, até porque nos Estados Unidos tem muitos latinos, né? Então, os mexicanos que estão lá, brasileiros, colombianos, etc., gostam de futebol. Então, tem um público para o futebol, mas os americanos, eles gostam dos esportes deles, acho que isso não vai mudar nunca. Mas o Pelé teve esse papel de tornar o futebol, o soccer, como eles chamam, mais conhecido. E o Zico, no caso do Japão, até para ajudar a estruturar, que era tudo muito primitivo, né? O Japão tem a sua liga já há muito tempo, passou a frequentar a Copa do Mundo, sempre se qualifica para jogar a Copa do Mundo, e o Zico teve um papel importante nisso também. Os dois acho que têm aí uma função diferente aí de difundir o futebol, e não foram para países como esses que eu citei, né? Que tem ali são ditaduras, né? Falando português, claro, né? Tanto no Catar como na Arábia Saudita, né? E esses caras acabam sendo, no caso do Cristiano Ronaldo, como é o caso do Neymar, que não joga no Catar, mas joga no time do Catar. O Messi é a mesma coisa, né? O Mbappé acho que é um pouco diferente, porque ele já é francês mesmo, é lá de Paris, quer dizer, o cara está lá na área dele, digamos assim. Agora o Messi sai do Barcelona, vai para lá, o Neymar sai do Barcelona, vai para lá, para o Paris Saint-Germain, você vira uma ferramenta aí de propaganda aí de um país, no mínimo, controverso. E o Cristiano Ronaldo está fazendo o mesmo caminho. Porque não é o Cristiano Ronaldo que vai difundir o futebol na Arábia Saudita. Lá já existe futebol há muito tempo, os times são estruturados, tem torcida pra caramba, quer dizer, o país vai sempre para a Copa do Mundo, é um habitué de Copa do Mundo, agora mesmo lá no Catar, venceu a Argentina, estava lá com uma torcida super numerosa. Então, não é que o saudita vai gostar de futebol porque o Cristiano Ronaldo chegou lá, não, ele já gosta de futebol. O futebol já faz parte da vida daquele povo.
diferente do caso do Pelé, nos anos 70, né? Tanto que existem imagens aí do Pelé jogando em campos de beisebol, adaptados para futebol, aqueles gramados artificiais, com aquele carpete, né? Para estar jogando na sala de casa, né? Coisa horrorosa. O Pelé jogou aquilo lá, pô. Porque hoje os campos artificiais, como é o caso do Palmeiras, o caso do Atlético Paranaense, simulam a grama, né? Na época não, era um tapete mesmo, né? E era um negócio bem primitivo mesmo, né? Então, acho que é diferente, né? Tudo bem, foram lá, ganharam dinheiro e tal, mas completamente diferente daquilo que a gente vê hoje com o caso aí do Cristiano. E aqueles outros exemplos ali, os caras foram para ganhar uma grana, final de carreira, jogar numa liga menos concorrida, o jogador que já não consegue mais ser tão competitivo nas ligas mais importantes, acabam indo para esses mercados. E os Estados Unidos acabam sendo, acho que também uma opção interessante hoje, o caso ali do Kaká, do Pirlo, né? Porque é um país muito grande, a maior nação do mundo, um país muito estruturado. Qualquer cidade americana que você vai morar, você vai ter conforto, você vai ter facilidades, vai morar num lugar estruturado, vai ter uma casa boa, um carro bom. Steve Gerrard foi no final, vários jogadores, né? Pois assim, você vai ter conforto. Pode morar em Nova York. Ibrahimovic foi antes de falar. Los Angeles. Ibrahimovic bateu e voltou, né? Foi. E o Ibra, na época, até me lembro quando o Ibra foi para lá, aí teve uma época que algumas pessoas começaram a falar, não, mas o salário do Ibra não é tão grande, o clube brasileiro podia contratar. O salário dele, de fato, não era tão alto, mas ele tinha um envolvimento com tantas ações comerciais que o que ele ganhava lá, nenhum clube brasileiro poderia pagar. Porque o Ibra tem essa coisa de ser midiático, né? Então ele tinha vários acordos comerciais que estavam atrelados à passagem dele pelo clube lá de Los Angeles, né? E ganhou uma grana forte lá. Então, acho que são situações diferentes, de fato, né? Eu acho que o Pelé, nesse ponto, ele e o Zico têm esse diferencial. Eles foram para países onde o futebol não tinha tanta penetração e eles foram importantes, né? Para fazer com que o futebol começasse a fazer algum sentido. Tem um hiato, né, entre a passagem do Pelé, aquela liga lá dos anos 70, e depois a atual Major League Soccer. Tem um período, um intervalo, mas a semente foi plantada naquela época dos anos 70. Antes disso, não se falava de futebol nos Estados Unidos. Ninguém falava de futebol nos Estados Unidos. Era praticamente... É um esporte, inclusive, que é curioso lá, que lá é praticado até mais pelas meninas nas escolas do que pelos garotos, né? Mas é basicamente eu vejo assim, o futebol até então talvez fosse visto como educação física para os americanos, né? Só para jogar ali na escola e tal, depois começa a ganhar um outro impulso. O Pelé teve uma participação importante, inclusive na despedida dele, que é um momento até muito importante, quando ele pede ali, grita love, love, aquela coisa toda. Foi em 74, o Pelé jogou no Cosmos de 74 a 76. Depois a gente vai confirmar direitinho, mas já no primeiro ano de chegada dele, porque nos Estados Unidos a gente sabe, né, é uma cultura diferente, assim, no quesito até esportivo, né? 74 a 77, me confirma a produção. De 74 a 77, o Pelé jogou no New York Cosmos, né? E lá, pela estrutura, né, das escolas, das faculdades, você se inscreve para jogar um determinado esporte. Quando o Pelé chegou em 74, as inscrições do futebol, tanto para meninos como para meninas, superou o futebol americano, beisebol, basquete. 200 mil crianças se inscreveram para jogar futebol, muito por conta da influência do rei do futebol, o Pelé. E até em cima disso, Vamp, ele deixou um legado assim gigantesco. A gente mostrou jogadores em fim de carreira que foram para esses mercados alternativos. No exato momento que a gente vê nas imagens da Jovem Pan, Neymar pai e Emerson Sheik, ao vivo, tá? Imagens do velório, da cerimônia de despedida de Edson Arantes do Nascimento. Tá aí o Neymar pai. Ele está falando com o Edinho, né, filho do Pelé, treinador do Londrina, o Edinho. E ao lado dele ali, basicamente, o Emerson Sheik. Os dois estão marcando presença no velório, na cerimônia de despedida de Edson Arantes do Nascimento. Mas está aí, Vamp, até a arte que a gente mostrou, o Zico que foi para o Japão, o Pelé que foi para os Estados Unidos, como disse o Mauro César, né? Claro, tem muito dinheiro envolvido, mas com causas diferentes, né? Eles foram mais para popularizar o esporte em dois países que não tinham o futebol ali como o esporte principal, ou que não tinham muita estrutura para o futebol, Vamp. Você vê que, né, no New York Cosmos, né, jogou vários, o Beckenbauer, passou. É até legal saber quem foi já os grandes nomes que passaram pelo... A produção pode ver aí, né? Passaram pelo Cosmos. Carlos Alberto Torres. Hoje, grandes estrelas, né?
Eu tava até vendo uma entrevista do Klopp, não sei se o Bruno viu, ou um amigo me tava me contando, falando do Pelé, né? Sim. Deve O pai contar, do Pelé, o pai do Klopp era muito fã dele, ele falou... né? Falou assim... Falou assim, do que você já viu jogar aí, falou assim, parece que falar, o Beckenbauer é diferente, falou, do que você viu aí, nada se compara ao Pelé, né? Sim. Mas assim, ele marcou, né? História no mundo todo, né? E num esporte que é tão popular dos americanos, que é o basquete e o beisebol, né? Aquele... Futebol americano, futebol americano, tudo. Você falou que quando ele chega, aumenta em 200 mil, né? Crianças pra... Estamos de volta pela rádio Jovem Pan, nessa cobertura especial, cobertura completa da despedida de Edson Arantes do Nascimento, a cobertura do velório, a cerimônia que acontece na Vila Belmiro, em Santos. E eu conversava aqui com o Vampeta, né? A gente, antes do intervalo, já tinha introduzido esse assunto sobre os jogadores, os craques em fim de carreira que foram para mercados alternativos. O Pelé foi o pioneiro, né? O Pelé foi jogar nos Estados Unidos, no New York Cosmos, de 74 a 77. E a gente falando aqui da cultura, né? Os Estados Unidos, eles já têm lá os esportes que são deles mesmo, né? Beisebol, futebol americano, basquete. E eu lembrava que no ano que o Pelé chegou nos Estados Unidos, em 74, o tamanho do Pelé é gigante, o rei do futebol. E nos Estados Unidos as coisas acontecem de uma outra maneira, né? Você se inscreve para jogar futebol americano, você se inscreve para jogar beisebol nas escolas, nas instituições de ensino, nas faculdades. E em 74, especificamente, quando o Pelé chegou, né, as inscrições para o futebol, tanto para meninos como para meninas, superou todos os esportes americanos, né? 200 mil meninos e meninas se inscreveram para jogar futebol. E tem também uma cena icônica do Pelé ensinando a garotada a jogar lá em Nova York. Enfim, são momentos aí da vida do Rei Pelé, da carreira dele como jogador de futebol. Então são vários os motivos que fazem esses craques aí deixarem, né, o mercado, ali o primeiro escalão, e se transferirem para esses mercados alternativos. O Pelé foi pioneiro nisso, Bruno Prado. Foi, né, no New York Cosmos, a gente mostrou aí o Beckenbauer, o Carlos Alberto Torres chegou a jogar lá nessa época também, e era um futebol norte-americano, assim, muito no começo. Hoje até é uma liga, não uma liga top, mas é uma boa liga aqui do continente americano, a Major League Soccer, né? Inclusive o Seattle Sounders ganhou a última competição na CONCACAF, mas na época era uma coisa muito no começo. A seleção dos Estados Unidos jogou uma Copa lá em 30, outra em 50, depois ficou um tempão sem jogar a Copa do Mundo. Os americanos só voltaram à Copa do Mundo em 1990, a partir daí passaram a disputar praticamente todas, só ficaram fora da Copa de 2018 na Rússia. Então o Pelé foi mesmo com essa missão, um dos principais países do mundo, mas que no futebol era muito fraco. Hoje até é bem melhor do que era na época, e o Pelé ele foi lá para o Cosmos para tentar, né, popularizar o futebol nos Estados Unidos, junto com outros jogadores como o Beckenbauer e o Carlos Alberto Torres também. E vimos aí, né, o Zico, quando jogou no Japão, eu até lembro, né, que foi no começo dos anos 90, também foi mais ou menos com essa intenção, né, era o início da J-League, que é a liga japonesa, e foi com essa intenção de popularizar o futebol no Japão, e o futebol japonês melhorou bastante, né? O Japão só foi disputar sua primeira Copa em 1998, daí para frente disputou todas, e o Zico foi um dos que iniciou essa profissionalização, enfim, praticamente uma profissionalização no futebol japonês.